Agora vamos falar de um impulso de uma força constante do ponto de vista gráfico. Então, para isso, considere um gráfico da força em função do instante de tempo. E vamos considerar dois instantes de tempo. O instante de tempo T1 aqui, ó, e o instante de tempo T2. Então, se a gente olhar para T1 aqui, ó, esse T1 vai informar um valor de força F. Para T2, a gente vai ter aqui, ó, o gráfico exatamente mostrando a mesma intensidade de força. Ou seja, temos um caso onde a força é constante. E, nesse caso de termos força constante, podemos determinar a intensidade do impulso pegando a força, o módulo da força, e multiplicando pelo intervalo de tempo. Mas, se a gente calcular a área da figura abaixo desse gráfico, né? Nesse caso, a gente tem uma área de um retângulo, né? E para a gente calcular a área desse retângulo, a gente pode pegar a base e multiplicar pela altura, ou vice-versa. A altura vezes a base, ou base vezes a altura. A altura está relacionada a essa força aqui, ó, daqui para cá. Esse daqui vai ser a altura. Então, a altura eu vou substituir por F, a força, né? E a base corresponde a esse intervalo daqui para cá, que está relacionado ao intervalo de tempo. Ou seja, T2 menos T1. Mas T2 menos T1 corresponde ao ΔT. E F vezes ΔT corresponde ao valor algébrico numérico do impulso da força F. Então, podemos, assim, dizer que o impulso vai ter um valor algébrico, um valor numérico, igual à área abaixo do gráfico. E assim, se a gente tiver um gráfico da força em função do tempo para uma força de intensidade constante, o impulso será determinado calculando o valor da área abaixo desse gráfico. Nesse caso, né, à esquerda a gente tem o mesmo gráfico anterior e à direita a gente tem um gráfico de uma força variável. Observe só, para o instante de tempo T1, o valor da força está aqui, ó, no gráfico equivalente a F1. Para o instante de tempo T2, o valor da força está aqui, ó, equivalente a F2. Dessa forma, a gente tem uma força variável. E para o caso de uma força variável, a gente também pode usar a mesma propriedade da força constante. Ou seja, o impulso será numericamente o valor algébrico igual ao valor da área abaixo do gráfico. Agora, vamos resolver alguns exemplos para ficar melhor a aplicação desse conceito. Para isso, uma força horizontal para a direita e com intensidade constante de 10 newtons age num bloco durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Dê a direção, o sentido e a intensidade do módulo da força no intervalo de tempo considerado. Só para ficar mais fácil, a gente tem uma visualização que é a seguinte. Uma força horizontal para a direita com intensidade de 10 newtons, né? Então, dados aqui, ó, uma força de 10 newtons para um intervalo de tempo de 10 segundos. Então, se queremos determinar a direção desse impulso, vai ser uma direção, né, paralela da força, ou seja, a mesma direção da força aqui, ó. Então, a direção horizontal, tá certo? Agora, se queremos saber o sentido do impulso, o que é que a gente faz? Vai ser o mesmo da força. Então, vai ser também para a direita. E se queremos saber a intensidade do impulso, o que é que a gente faz? A gente pega a intensidade da força, ou o módulo da força, e multiplica pelo intervalo de tempo. Ou seja, 10 newtons vezes 10 segundos. Isso daqui equivale a 100 newtons vezes segundos. Então, aí está as características, né, da grandeza
impulso dessa força. Exemplo 2. Uma pequena esfera cujo peso tem intensidade de 2 newtons é abandonada de uma certa altura e atinge o solo depois de 6,5 segundos. Dê a direção, o sentido e a intensidade do impulso do peso da esfera desde o instante que foi abandonada até o instante que atinge o solo. Então, aqui a gente tem, né, uma reta que limita, né, que evidencia o nível do solo. Aqui a gente tem um corpo que ele cai aqui com um peso de 2 newtons e aplica essa força, né, essa força vai ser aplicada desde o instante que ela é solta até atingir o solo com 6,5 segundos. Então, a gente vai ter, ó, mais uma vez, os dados como sendo a força é igual a 2 newtons e o intervalo de tempo igual a 6,5 segundos. Dessa forma, podemos calcular, né, a direção, podemos dizer a direção, sentido e intensidade do impulso, do peso da esfera, desde o instante que ela foi abandonada até o instante que atinge o solo. Então, a direção do impulso é a mesma direção da força, né? Paralela à direção da força. Então, a direção aqui do tipo vertical. Além disso, né, o sentido da força o sentido do impulso também é o mesmo sentido da força, ou seja, para baixo. E a intensidade da força é obtida pegando o módulo da força, né? A intensidade do impulso é obtido pegando o módulo da força e multiplicando pelo intervalo de tempo, ou seja, 2 newtons vezes 6,5 segundos, que a gente vai obter o valor de 13 newtons. Mais um exemplo, dessa vez agora vamos determinar o impulso que age no corpo no intervalo de 0 a 10 segundos para esses dois casos, esses dois gráficos. Então aqui a gente já viu, né, que para a força constante ou para a força variável, o impulso é numericamente igual à área abaixo do gráfico. Podemos separar essa área em duas, a área de um triângulo e a área de um retângulo, né? Na ordem oposta que eu escrevi, a área do retângulo e a área do triângulo. Então vai ser A1 mais A2, que também já poderia ser determinada diretamente calculando a área de um trapézio. Então a área de baixo é a base, que é 10, vezes a altura, que é 5. A área do de cima vai ser 10 da base, vezes a altura, que é de 5 até 10, é só dessa parte de cima aqui, ó, de 5 até 10, ou seja, 5, dividido por 2, porque é a área de um triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Quando a gente fizer essa conta, encontraremos um impulso equivalente a 75 newtons vezes segundos. O mesmo caso a gente vai obter aqui, ó, para encontrar o impulso da força que é aplicada nesse gráfico. A área de um triângulo, base vezes a altura, também dividido por 2. Então esse impulso será igual a 50 newtons vezes segundos.